Salve nação! Saudações rubro-negras! Hoje o dia promete, hein? Terá muitas notícias do Mengão aqui no nosso canal, galera. Flamengo se reapresenta hoje e hoje às 14h30 terá uma entrevista coletiva, né, com o José Boto e ele vai explicar, né, o planejamento, o que eles estão fazendo até aqui. Temos aqui também um corte do programa Futebol 360 da ESPN Brasil, falando de Juninho, né? Vamos ver aqui o que os comentaristas falaram e analisaram do atacante Juninho, que pode ser reforço do Mengão. Segundo informações, ele já acertou com o Flamengo, só falta o Flamengo acertar agora com o Qarabag, né? Que nome de time, né? Nunca tinha ouvido falar desse time, Qarabag. Vamos lá, galera, para o vídeo deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Como eu disse agora há pouco, vamos falar do Flamengo. Na nossa tela já está o Juninho, que joga no Qarabag. E a gente tem uma tela para falar um pouco dele, porque é uma pretensão do Flamengo trazer este atacante. Chegando o camisa 9, quem é Juninho Vieira, que negocia com o Flamengo? 28 anos nessa última temporada agora, ou nesta última não, na temporada em que estamos, 24 e 25, ele tem 26 jogos, 20 como titular e 11 gols no Qarabag. É do Azerbaijão. Clubes na carreira: Atlético Paranaense de 2015 a 2020. Depois Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova em 2019, Estoril 19 e 20, Chaves de 20 a 23 e agora o Qarabag. Eu estava olhando, além dos números que a gente tem, das informações dos times em que ele passou, estava dando uma olhada aqui, sem nenhum grande destaque em relação a jogos e gols, com exceção do Qarabag. Por exemplo, estou vendo aqui no Guaratinguetá, ele foi emprestado, depois começou a carreira no Atlético Paranaense. Guaratinguetá, 7 jogos, 2 gols. Portimonense, 1 jogo só, nenhum gol. Brasil de Pelotas, 19 jogos, 1 gol. Novo Horizontino não jogou, não conseguiu jogar, não sei porquê. Figueirense, 25 jogos, 2 gols, enfim. E aí no Estoril, já em 24 jogos fez 6 gols, melhora um pouquinho. No Chaves, 76 jogos, 13 gols. E agora no Qarabag se destacando. Muito torcedor do Flamengo desconfiado, ressabiado, com o pé atrás, em dúvida. Ou sem dúvida nenhuma, já cornetando, viu, Bira? Acho que é uma virada de chave do Flamengo, né? O Flamengo, até com a contratação do Boto, indica uma estratégia de mercado de buscar mais esses nomes, oportunidades, bons jogadores desconhecidos e não jogador com tanta grife. O Flamengo da gestão Marcos Braz, apesar de alguns sucessos de jogadores desconhecidos como o Pablo Mari, em geral foi um time que contratou muito jogador com grife. Bons jogadores, deram certo, não estou querendo questionar a qualidade deles. Felipe Luiz, Rafinha, Gabigol, Bruno Henrique, mas tudo jogador já rodado e conhecido. Né? Oportunidade, aquele jogador que foi no olhar ali, um pouco alternativo, assim. Aposta, como Aposta, teve bem menos, né? O Flamengo foi pro Everton Cebolinha, com jogador de passagem de seleção brasileira. O Juninho já é um jogador com esse perfil. Essa diferença dos números do Juninho é porque ele jogava mais pelo lado, ele era mais ponta, e no Qarabag que ele vira centroavante. Então, isso explica a mudança dos números ofensivos dele, como ele começou a fazer muito mais gol. Mas ponta pode fazer gol também, amigo Bira. Então, a ideia era Mas se justifica a busca do Flamengo pelo Juninho centroavante agora, não pelo Juninho só ponta, né? Mas poder jogar como ponta ajuda, porque o Gabigol fazia isso também. Sim. Então, é um jogador que, quando o Pedro voltar, ele pode ser uma opção para jogar ao lado do Pedro em determinado cenário. Agora, eu entendo que os números dele no Qarabag, virou um artilheiro no Azerbaijão, tudo, então pode justificar, mas eu tenho uma desconfiança ali, porque como você falou,
Eu concordo com esse argumento. Ele era ponta, mas por que ele não fazia tanto gol antes? Assim? Realmente, assim, ele estava tão fora de posição, a ponto de só agora virar esse jogador explosivo dentro da área. Então, fico pensando se não é porque o campeonato do Azerbaijão é mais fraco, ou se foi, de repente, aquela coisa de uma temporada, 2 temporadas que encaixou tudo e ele começou a fazer muito gol, mas não sustenta. Então... Ele marcou gols no Leverkusen, né? Na Europa League da outra temporada. Ah, sim. O Leverkusen sofreu com o Karabag, que era um negócio. Cara, isso daí pra mim tem explicação, sim. É o dedo do técnico. Exatamente. Então... Mas é o que você falou no início da sua fala. Acho que a grande diferença, o grande destaque é mudança de foco. Isso. De agora apostar não, trazer os jogadores que são aposta, pelo menos esse. A gente não pode chegar aqui e dizer assim, não vai dar certo, porque a carreira dele foi isso, tarará, tá com 28 anos, só começou a fazer... A gente não pode afirmar, mas é uma aposta, é muito mais dúvida do que você chegar e contratar... Até antes do desafio técnico, acho que tem um desafio de comunicação do Flamengo agora, de, caso concretize a contratação, ou seja, de mostrar para a torcida o porquê dessa escolha e, claro, torcer para ela dar certo, né? Mas, assim, até justificar, falar, não, essa nova estratégia, a gente viu esse jogador, não é a gente tá inventando o cara, não é porque o empresário dele é amigo nosso, não. É porque ele é um bom jogador, a gente viu tudo e justificar... Eu acho que o Boto, ele já meio que se justifica na apresentação dele, assim, a maneira como ele se apresenta e ele fala sobre o trabalho que ele já vinha fazendo, até justificando um pouco a permanência do Filipe Luiz, de um trabalho um pouco, né, pioneiro sobre scout de treinadores, por onde o Boto passou, como ele elogia o elenco do Flamengo, falando que, de fato, não precisa de muitas contratações. Eu acho que o grande lance é que o Flamengo ele se coloca numa condição agora, e não por vontade própria, no sentido de buscar um substituto para o Gabriel. A figura do Gabriel ela é muito grande dentro do Flamengo, e tudo que ele já apresentou, todas as coisas que ele conquistou e ajudou o Flamengo a conquistar. Então, joga-se a expectativa de um substituto para o Gabigol. Aí, de fato, não seria o Juninho do Karabag, o Juninho Vieira. Porque aí fica até desleal a disputa e a briga. O Flamengo muda a chavinha. Ele está buscando um centroavante para uma reposição. O Pedro não volta agora, o Carlinhos não se firmou. O Flamengo tem muitas outras possibilidades de jogadores que atuam principalmente pelos lados do campo. O elenco do Flamengo é muito bom. Então, ele está no mercado agora em busca de um centroavante. Tem que esquecer um pouco a reposição do Gabigol. Acho que dá esse voto de confiança para essa nova metodologia de contratações. Tem um novo diretor, tem um novo presidente, tem um treinador novo que vai começar uma temporada no Flamengo, um outro olhar para o mercado. O Filipe Luiz é muito conhecedor do futebol. Então, ele na figura de treinador, mas ele se alimenta muito de futebol, tem uma outra visão de mercado. Fala-se, né, que a presença dele nessa negociação foi muito importante, porque o Juninho já estava quase que negociado com o Sevilha, e ele liga para o Juninho para conversar. Então, eu acho que o torcedor agora ele está observando e acompanhando um novo jeito do Flamengo trabalhar. Então, assim, a diretoria passada apostava muito nesses nomes, jogava muito com a torcida, investia muito dinheiro. O Boto, ele chega com um outro discurso, um outro jeito de trabalhar no Flamengo. O que está escrito aqui, ó, mudar o perfil, o Flamengo deve mudar o perfil. Eu usei o termo foco, esse termo que está aí é melhor, perfil, ou os termos que a Mari usou, metodologia, novo jeito de contratar. É isso, Eugênio? É isso. Uma das frases mais marcantes para mim da coletiva do José Boto, quando foi anunciado pelo Flamengo, foi: queremos que a torcida fique feliz em dezembro e não em janeiro. É verdade. Essa é boa. Ele falou sobre isso. A gente vai trabalhar para o time no final do ano ser campeão. Em janeiro, talvez não fique tão feliz. Então, ele já antecipava que as contratações não seriam de jogadores famosos. É, sim, uma mudança radical de abordagem na formatação do elenco. Porque até aqui o Flamengo, como já foi dito, ia em busca do jogador já consagrado. Isso mexe muito na relação da torcida com o time, no orgulho da torcida, na confiança, na empolgação da torcida. Pô, agora contratou fulano de tal, esse sim, esse cara aqui vai chegar... Aí, quando em todas as posições, né?
Você olha Pode aí. pensar, lateral esquerda. Pô, foi buscar o Vinha, foi buscar o Alexandre. Todos os jogadores famosos, conhecidos, com passagem em grandes clubes, em seleções. Exatamente. E ninguém precisava apresentar crachá. Eu sou fulaninho. O Juninho é um jogador que, para o mercado brasileiro, precisa apresentar crachá, pensando em Flamengo. Eu sou o Juninho. Joguei lá aqui, você falou a lista de times aí que ele atuou no Brasil, não tem nenhum time grande. É o Atlético Paranaense, né? Mas no próprio Atlético Paranaense ele não jogou. Pouquíssimos jogos. Então ele rodou por clubes menores, de divisões menores e tal. E aí conseguiu esse sucesso recente no Karabag. Eu vi uma sequência, né, de gols do Juninho no Karabag. O que me chama a atenção, velocidade. Muita. Jogador de velocidade. Não é o Pedro. Não é um jogador com o mesmo perfil do Pedro. É um jogador de ou atacar espaço, ou seja, receber o lançamento na frente e ganhar na corrida da defesa, ou conduzir a bola em velocidade. E nisso a gente está vendo aí algumas jogadas. Nisso ele me pareceu muito interessante. E ele vai para cima quase sempre ganha dos zagueiros. Ganha quando faz o gol, né? Porque eu vi Detalhe, hein, galera? Faz gols com as duas pernas. Detalhe importante. É isso. Eu não vi as bolas que ele perdeu. Então, em muitos gols, ele vai com a bola dominada para cima do zagueiro, consegue passar pelo zagueiro. Em outros, mostra um bom posicionamento dentro da área para apenas chegar com um toque e fazer o gol. Mas esse é um recorte muito específico da carreira de um jogador de 28 anos. Todo mundo, a gente imagina que evolua. Canhoto? Estou vendo vários gols de canhota. Um jogador que sai da esquerda para o meio. Ele é ambidestro, cara. Ele faz gols com a direita e com a canhota. A trajetória, se a gente fizer o chamado mapa de calor dele, a trajetória dele era de ponta esquerda. Ele não é canhoto. Vindo para o meio. Eu vi 3 gols de canhota aqui nessa... Mas é um jogador que finaliza bem. Isso. E ele sai da esquerda para o meio. Então, no início da carreira, mais da esquerda, e conforme o tempo vai passando, mais chegando por dentro. E é um jogador que tem essa velocidade e acho que, assim, muito bom senso de posicionamento dentro da área, em jogadas que não são trabalhadas por ele, para estar no lugar certo e alcançar as finalizações. Então, é uma característica que, com certeza, o Filipe Luiz olhou. Não está sendo contratado sem ser aprovado pelo técnico, né? Não existe isso hoje dentro da forma como funciona o Flamengo. E entendeu que, um jogador desse jeito, que não tem no Flamengo, pode ser importante dentro de um plano de jogo que ele está projetando para a temporada. E o Flamengo, eu até teve a pergunta na Tarja. Tarja é esse negócio aqui embaixo, tá? Isso aqui se chama Tarja, tá, gente? Teve uma pergunta na Tarja agora há pouco se o Flamengo acerta com essa mudança de foco, como disse o Abel. E eu acho que sim, o Flamengo gasta muito dinheiro porque contrata muito jogador feito, o jogador que não precisa apresentar crachá. É um jogador que tem uma margem de risco menor, porque é um jogador já conhecido, já jogou em outros times grandes, só que é um jogador mais caro. E o Flamengo acabou gastando muito dinheiro até para contratar jogador reserva. O Flamengo tem dinheiro, mas o resultado financeiro do último ano já foi bem pior do que vinha sendo, porque tem uma questão do novo estádio, do terreno, tudo. Então o Flamengo talvez entre num período ali... Pagou alto por contratações com mau caráter. E não é um dinheiro infinito, né? Então não há dinheiro infinito. Então o Flamengo talvez entre num período em que continue sendo o time mais rico do Brasil, o clube mais rico do Brasil, mas com um pouquinho mais de restrição. Então é bom também acertar algumas contratações assim. Apertar o cinto um pouquinho. Exatamente. Né? Falávamos sobre os valores, né? Das contratações. Assim, não está fácil, nem para o Flamengo. E tem torcedor comparando as duas, mas eu acho essa contratação mais justificável e com um potencial de dar certo maior do que a do Carlinhos. Sim. Que também foi contratado para ser uma opção. O Carlinhos tá bom. E a terceira, né? Agora o Flamengo está precisando da primeira. Então, mas a primeira temporariamente para vir a segunda. No momento. Porque o Carlinhos é contratado porque ele faz um bom carioca pelo Nova Iguaçu, ele joga muito bem contra o Vasco, isso também empolga um pouco a torcida. Mas é outra exigência, o outro está jogando Exatamente. Champions League. Está no Azerbaijão, mas está jogando... O outro jogou, ele é Liga Europa contra o Bayer Leverkusen, entendeu? Então é um jogador que você tem uma amostragem maior em alto nível ali para tirar alguma conclusão. Eu também fui me aprofundar um pouco mais, né, sobre o Juninho, foi um pouco mais além dos gols. Esse jogador que inicia a pressão na saída de jogo do adversário e tem essa aplicação tática também do que o Filipe Luiz gosta, né? O Filipe Luiz, ele gosta muito dessa intensidade do jogador sem a bola, dessa entrega do jogador sem a bola.
Então, se por vezes a gente questionou, será que o Gabriel oferece isso, o Gabigol oferece isso para o Felipe Luiz, enfim, se mostrou depois nessa reta final, mas desde já, eu acho que as contratações passam pela visão do Felipe Luiz um pouco mais amplo, né, do que o jogador ele vai me entregar também sem a bola, desse comprometimento do que o Felipe Luiz tem com o jogo. E o Juninho, no Qarabag, também mostrou isso. Chama atenção, obviamente, a idade. 28, foi isso ou 29? Isso. Idade do Gabigol. Tem jogador que demora também para ter o seu ápice ou para aparecer em grandes clubes. Mas, de qualquer maneira, é compreensível o torcedor que está habituado com a contratação de grandes nomes consagrados ficar com o pé atrás, não confiar tanto no início. Vamos ver, como disse o Boto, ele quer a torcida feliz em dezembro, né? Não em janeiro. Então, vamos ver se ele vai conseguir cumprir para acalmar, para fazer que nem a Leila faz lá no Palmeiras. Vocês estão mais calmos? O Boto pode fazer isso também. Pode adotar essa estratégia da Leila. Se o Flamengo vai lá, ganha campeonato, o Juninho arrebenta, o Boto aparece. Estão mais calmos? A Leila gosta. Muito bem, galera. Gostaram do corte? Se gostou, comente, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se você é rubro-negro e ative o sininho para não perder nada. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal no futebol, né? O grupo do Flamengo se reapresenta hoje. O time principal, os titulares que estavam de férias, se reapresentam hoje para a pré-temporada. Flamengo viaja para os Estados Unidos na sexta-feira e lá teremos jogos amistosos, né? Isso aí. Um deles será contra o São Paulo. Bacana, né? Vamos acompanhar. Enquanto o Flamengo estará nos Estados Unidos, o time alternativo estará aqui no Brasil para cumprir o Campeonato Carioca, que começa sábado. Para o Flamengo, começa domingo, às 16 horas contra o Boa Vista, né? O Flamengo vai estrear contra o Boa Vista, time alternativo. Nos Estados Unidos, o time principal estará na pré-temporada. E lembrando, hoje às 2h30 da tarde, teremos a entrevista coletiva do diretor técnico José Boto. Vamos ver aí o que ele vai trazer de novidades, né? Já que o Flamengo fez uma reformulação fora de campo. Foram demitidos vários profissionais de várias áreas. Por exemplo, temos aqui, novo no cargo, José Boto, diretor de futebol, o Alfredo Almeida, diretor assistente do José Boto. Temos também o Fábio Palmer, vice-presidente de futebol, o Deco Roisman, de relações institucionais do futebol. Temos também o Gabriel Skinner, gerente de administração e logística, o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, Luiz Runco, o diretor médico geral, né? José Luiz Runco. Temos também o Fernando Sasaki, chefe de departamento médico, o Diego Paiva e Fábio Marcelo, fisioterapeutas. Temos também o Cláudio Pavanelli, fisiologista. Temos também a Silvia Ferreira, nutricionista. O Paulo Ribeiro, psicólogo. O Flamengo agora tem psicólogo. Temos também os assessores Gregório Fernandes e Rafa Gaúcho. Galera, a reformulação fora de campo já começou também, né? O Flamengo que está profissionalizando, né, todas as áreas dentro e fora de campo. Maravilha, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal para não perder nada. Ative o sininho, por favor. Ativem o sininho. Assim que eu soltar um vídeo, você recebe a notificação. Saudações rubro-negras e fui!